Minha irmã sempre tirou tudo de mim, mas agora ela está doente e precisa de um transplante da minha medula. Não sei se tomei a decisão certa. Desde pequena eu aprendi que o que é meu, nunca foi realmente meu. Parece estranho falar assim, mas é a verdade. Eu sou a Camila, a filha mais velha, e cresci com a sensação de que minha vida sempre cabia nos restos. Se tinha bolo, a fatia maior era da minha irmã, a Júlia. Se tinha brinquedo novo, era dela. E se por um milagre eu ganhava alguma coisa, logo vinha aquele discurso repetido até o cansaço: Camila, deixa pra sua irmã. Você é mais velha, precisa entender. E eu entendia. Eu entendia tanto que até hoje me pergunto se no fundo não foi isso que me quebrou. No começo eu tentava acreditar que era normal, que era só porque ela era mais nova. Mas conforme fui crescendo, fui percebendo que não era só isso. Era escolha, era conveniência, era preferência. Eu era a filha que servia para ceder, enquanto a Júlia era a filha que servia para ser adorada. Lembro de um aniversário meu, acho que de 10 anos. Eu tava tão animada, tinha escolhido um bolo de chocolate, simples, mas era o que eu queria. Chamei umas amigas da escola, arrumei o cabelo sozinha, me senti, sei lá, especial por um dia. Só que não durou muito. No meio da festa, a Júlia fez birra porque queria um bolo rosa de morango. Meus pais saíram correndo, compraram o bolo que ela queria e quando voltaram, todo mundo esqueceu do meu bolo. O parabéns, a atenção, as fotos, tudo foi em cima dela. Minha festa virou cenário para mais uma das vontades da Júlia. Naquele dia eu sorri pras câmeras, mas dentro de mim uma parte morreu. Acho que ninguém percebeu. Ou pior, perceberam e não ligaram. Conforme fomos ficando mais velhas, as coisas só pioraram. Não era mais sobre bolo ou brinquedo, era sobre coisas que importavam de verdade. Eu lembro de um vestido que comprei juntando meses de mesada e fazendo uns bicos de babysitter. Foi a primeira vez que eu senti que tinha algo só meu. Adivinha? Um dia fui procurar o vestido e não achei. A Júlia tinha pegado escondido para ir numa festa. Sujou, rasgou e quando fui reclamar, meus pais ainda brigaram comigo. É só um vestido, Camila. Para de drama. Mas não era só um vestido. Nunca foi. Era o símbolo de que tudo que eu tentava construir, ela vinha e tomava. E eles deixavam. Com o tempo comecei a me fechar. Eu sorria pouco, falava pouco, mas observava tudo. A Júlia sempre brilhando, rodeada de amigos, cheia de histórias para contar. E eu era o pano de fundo, a figurante da vida dela. E quando achei que finalmente tinha encontrado algo só meu, algo que ninguém poderia roubar, mais uma vez a vida me mostrou que eu estava enganada. Na época do ensino médio eu comecei a namorar. Ele não era nenhum príncipe encantado, mas para mim era especial. Eu sentia que pela primeira vez alguém me olhava de verdade, enxergava quem eu era. E isso bastava. Eu me sentia viva, feliz, quase acreditando que podia ser diferente dali pra frente. Só que a Júlia, sempre a Júlia. Ela tinha esse talento cruel de desejar exatamente aquilo que me fazia feliz. E não demorou muito para eu perceber os olhares, as risadinhas, as mensagens escondidas. Até que um dia, de forma quase cínica, eu descobri que meu namorado estava com ela. Não houve briga, não houve desculpa. Ele simplesmente me deixou para ficar com a minha irmã. E meus pais? Sabe o que disseram? Camila, acontece. Essas coisas de adolescente passam. Não precisa fazer drama. Drama, eles sempre chamavam de drama. Mas o que eu senti naquele momento não foi drama. Foi como se o pouco de esperança que eu ainda carregava tivesse sido arrancado com as próprias mãos. Ali eu percebi que nem o amor eu podia ter pra mim. Até isso ela conseguia levar embora. Dói admitir, mas a cada ano que passava eu acumulava uma mágoa nova. É como se dentro de mim fosse nascendo uma muralha feita de todos os "deixa pra sua irmã" que eu ouvi. E essa muralha me tornou fria, calculista até. Eu não chorava mais na frente de ninguém. Guardava tudo pra mim. E talvez seja por isso que hoje, quando eu olho pra trás, eu sinto que já estava sendo preparada pro momento em que teria que tomar a decisão mais difícil da minha vida. Porque no fundo, eu já sabia que um dia ia chegar a minha vez de dizer não. Mas calma, eu não vou me adiantar. Antes de chegar lá, você precisa entender como cada pedaço da minha história foi construindo a pessoa que eu me tornei. Porque nada do que eu fiz depois nasceu do nada. Foi cada renúncia, cada silêncio, cada injustiça que me levou até o ponto onde tudo desabou. E acredite, desabou de um jeito que ninguém esperava. A vida adulta chega rápido, sabe? Um dia você tá na escola, sonhando com vestibular, faculdade, amizades, e no outro já tá tendo que lidar com contas, responsabilidades e escolhas que definem seu futuro. No meu caso, a transição para essa fase só serviu para escancarar aquilo que eu já sabia. Eu nunca teria prioridade.
Quando decidi cursar faculdade, lembro que foi uma luta. Eu queria jornalismo. Sempre gostei de escrever, de contar histórias, talvez porque era a única forma que eu tinha de me ouvir. Mas na hora de escolher, meus pais logo cortaram minhas asas. Camila, jornalismo não dá dinheiro. Melhor você pensar em algo mais prático. E claro, quem ganhou apoio total para seguir o curso dos sonhos foi a Júlia. Psicologia. Eles bancaram tudo, mensalidade, transporte, até um notebook novinho. Enquanto isso eu, trabalhando meio período numa papelaria para juntar dinheiro, estudando em faculdade pública, pegando ônibus lotado, virando noites em bibliotecas. Eu não reclamava em voz alta, mas por dentro eu gritava. A cada conquista dela, era como se esfregassem na minha cara que eu só servia para ser sombra. E sabe o que mais doía? As pessoas acreditavam nessa versão da história. Na frente dos outros, a Júlia era a filha perfeita, esforçada, inteligente, querida. Eu era vista como a difícil, a que se afastava, a fria. Ninguém sabia o que tinha por trás. Ninguém se importava. Conforme os anos foram passando, isso se refletiu até nos relacionamentos. Eu tentei, de verdade. Tentei ter amigos, tentei me abrir em novos namoros. Mas sempre parecia que a Júlia aparecia no meio. Não que ela precisasse, mas ela tinha esse magnetismo, essa mania de brilhar no lugar onde eu estava. E quando ela chegava, era como se eu desaparecesse. Eu odiava isso. Não odiava ela, ou pelo menos, não queria odiar. Mas odiava a forma como ela sempre roubava o meu lugar. Teve uma vez que eu levei um namorado para jantar lá em casa. Eu tinha me arrumado, tava nervosa, queria que ele conhecesse minha família. Mas bastou a Júlia descer as escadas com aquele jeito dela, cabelo solto, sorriso fácil, e pronto. Ele passou a noite olhando para ela. Eu vi, eu senti, eu sempre sentia. E o pior é que ela percebia também. Não sei se fazia de propósito, mas no fundo eu acho que sim, porque nada para ela parecia ser suficiente. Ela tinha que provar, para mim e pro mundo, que podia ter tudo, até aquilo que era meu. Com o tempo eu comecei a me proteger do único jeito que sabia, me afastando. Eu evitava levar gente em casa, evitava falar dos meus planos, guardava tudo em silêncio. Foi quando percebi que minha vida tinha virado uma muralha, e eu tava sozinha lá dentro. Sozinha e cada vez mais amarga. A Júlia, por outro lado, parecia viver em um mundo de aplausos. Formatura, estágios, viagens, amigos que iam e vinham. E meus pais sempre orgulhosos, mostrando cada conquista dela como se fosse medalha de ouro. E eu, quando consegui meu diploma com tanto suor e renúncia, sabe o que eu vi? Parabéns, Camila. Agora é focar em arrumar um bom emprego, né? Frio, seco, sem festa, sem comemoração. Eu aprendi ali que para eles minhas vitórias não eram nada além de obrigação. E talvez por isso, a mágoa foi crescendo dentro de mim como um veneno. Um veneno lento que corria pelas veias cada vez que eu lembrava do passado. Até que um dia, veio a notícia que mudaria tudo. A Júlia estava doente. Não era uma gripe, não era algo simples. Era sério. Tão sério que os médicos disseram que a melhor chance de sobrevivência dela dependia de um transplante de medula. E adivinha quem era a doadora compatível? Eu. Naquele momento foi como se o tempo tivesse parado. Toda a minha vida, todas as feridas, todas as injustiças, tudo correu de volta na minha mente em segundos. E pela primeira vez eu tinha algo que só eu podia dar. Quando os médicos falaram sobre o transplante, eu juro que por alguns segundos eu não consegui respirar. Não era só a gravidade da situação, era a ironia. A vida inteira eu vi tudo ser tirado de mim para dar para ela. E agora, o destino vinha me dizer que mais uma vez só eu podia salvar a Júlia. Eu me calei. Não chorei, não disse nada. Só fiquei ali, ouvindo. Meus pais, claro, reagiram como se fosse óbvio. Graças a Deus você é compatível, Camila. Minha mãe segurou minha mão como se já tivesse minha resposta. Meu pai completou. Agora é só marcar os exames finais e fazer o procedimento. Só que dentro de mim, nada era, só. Nos dias seguintes, a casa virou um campo de tensão. Minha mãe chorava pelos cantos. Meu pai ficava com aquele olhar pesado. E a Júlia, a Júlia parecia mais assustada do que nunca. Pela primeira vez, vi medo no rosto dela. Mas junto do medo, vi também a velha expectativa. Como se ela soubesse que no fim eu iria ceder. Como sempre. Até que uma noite a discussão explodiu. Eu tava na cozinha, tomando um copo d'água quando meu pai entrou. Ele não perdeu tempo. Camila, a gente precisa conversar. Respirei fundo. Eu sabia o que vinha. Já sei, pai. É sobre a doação. Ele assentiu firme. Não é uma escolha, Camila. É sua obrigação como irmã. Foi como se ele tivesse enfiado uma faca no meu peito. Obrigação?
Repeti com a voz tremendo, mas não de medo. Era raiva. Eu passei a vida inteira ouvindo essa palavra. Sempre foi minha obrigação abrir mão do que era meu, ceder, ficar em segundo plano. E agora vocês têm a coragem de me dizer que salvar a vida dela também é minha obrigação? Minha mãe apareceu logo em seguida com os olhos vermelhos. Camila, pelo amor de Deus, isso é diferente. É a vida da sua irmã que tá em jogo. Eu bati o copo na pia, forte. Diferente? Vocês nunca viram diferença. Pra vocês, eu nunca fui filha, fui apenas a reserva. A que cede, a que entende, a que aguenta calada. E agora vocês querem que eu entregue meu corpo, meu sangue, como se fosse nada. O silêncio foi pesado. Meu pai me olhou como se eu fosse um monstro. Você está sendo egoísta. Ingrata. Se sua irmã morrer, a culpa vai ser sua. Aquilo doeu. Doeu porque era a mesma lógica de sempre. Colocar tudo nas minhas costas. Eu, a culpada. Eu, a errada. Engraçado, pai. Eu nunca vi vocês chamarem a Júlia de egoísta quando ela roubava minhas coisas, meus amigos, até meus namorados. Nunca vi vocês brigarem com ela quando ela destruía o que era meu. Mas eu sou egoísta sempre. Minha mãe começou a chorar mais alto. Não fala assim, Camila. Nós só queremos a família unida. Eu soltei uma risada amarga. Família unida? A gente nunca foi uma família, mãe. Vocês sempre tiveram uma filha só. Eu só tava de figurante. Foi a primeira vez que eu disse aquilo em voz alta. O peso das palavras encheu a cozinha como fumaça. Meus pais ficaram em silêncio, me olhando como se não me reconhecessem. E talvez fosse verdade, talvez eles nunca tivessem parado para me olhar de verdade. Naquela noite, eu fui pro meu quarto e fechei a porta. Não dormi. Fiquei encarando o teto pensando. Pela primeira vez, eu tinha o poder nas minhas mãos. O poder de decidir. E era assustador perceber o quanto aquilo me dava uma sensação de justiça. Durante anos eu fui obrigada a engolir meu orgulho, minha dor, minhas perdas. Agora, era como se o destino tivesse colocado tudo de volta no meu colo e dito: e aí, Camila? Vai ceder mais uma vez? Ou vai, finalmente, dizer não? E a verdade é que eu não sabia o que fazer. Eu sempre achei que quando chegasse a hora de tomar uma decisão dessas, seria óbvio. Quem em sã consciência deixaria a própria irmã morrer, não é? Mas o problema é que as pessoas só enxergam o agora. Eu não enxergo só isso. Eu carrego cada ferida que ela deixou em mim. Cada vez que fui ignorada, cada vez que tive que engolir em silêncio. Às vezes eu me pergunto, será que é vingança o que eu sinto? Ou é apenas justiça? Porque no fundo, tudo que eu queria era ter tido uma vida minimamente justa. Não tô falando de luxo, de privilégios, eu só queria que me olhassem como filha, como pessoa, não como plano B. E agora, ironicamente, eu sou a única que pode decidir se a Júlia vai viver ou não. Eu nunca tive poder nenhum na vida. Sempre fui a sombra, o pano de fundo. E agora, de repente, eu sou o centro. Não vou mentir. Existe uma parte de mim que gosta dessa sensação. Uma parte amarga, escura, mas que me diz: não entrega, Camila. Finalmente chegou sua vez. Deixe ela sentir o gosto de perder. Só que logo em seguida vem outra voz. Uma voz que me machuca mais ainda. Se você não doar, você vai ser lembrada como a irmã que deixou a outra morrer. Vai carregar esse peso pro resto da vida. E então eu me sinto presa. Entre a raiva e a culpa. Entre a vingança e a responsabilidade. Eu me pego pensando em momentos pequenos, como quando éramos crianças e por alguns segundos, a Júlia encostava em mim na cama porque tinha medo do escuro. Ou quando, depois de uma briga, ela me trouxe um pedaço de chocolate escondido, quase como um pedido de desculpa silencioso. Esses flashes me confundem, porque eles me lembram que apesar de tudo, ela ainda é minha irmã. Mas será que isso basta? Será que esses fragmentos apagam anos de dor? Eu não sei. Eu realmente não sei. Naquela semana, meus pais tentaram de novo. Eu estava no quarto, deitada, encarando o teto quando minha mãe entrou. Ela não pediu permissão, só entrou com os olhos inchados de tanto chorar. Camila, filha, a gente precisa conversar de novo. Suspirei. A mesma ladainha. Mãe, eu já sei o que você vai dizer. Não, você não sabe. A voz dela tremia. Eu sei que erramos. Sei que você sempre sentiu que demos mais para sua irmã. Mas agora não é hora de olhar para trás. É hora de salvar uma vida. As palavras dela até pareciam sinceras. Mas sabe quando vem tarde demais? Eu olhei para ela e respondi com uma calma que eu mesma não esperava. Você só reconhece que errou agora porque precisa de mim. Se a Júlia não estivesse doente, vocês continuariam fingindo que eu não existo. Ela chorou mais forte, cobrindo o rosto com as mãos. Meu pai entrou logo em seguida, sério, como sempre. Camila, chega de drama. A vida da sua irmã tá nas suas mãos.
você precisa fazer a coisa certa. Aquilo me fez rir, não de alegria, mas de amargura. Engraçado, pai, a vida inteira eu ouvi que eu fazia drama. Quando a Júlia tomava minhas coisas, quando me humilhava, quando eu perdia tudo, vocês diziam que era exagero meu. Agora, quando eu finalmente tenho algo só meu, o direito de escolher, vocês aparecem para dizer que isso não é sobre mim, é sobre ela. Meu pai me encarou com frieza. Se você não doar, nunca mais vai olhar nos nossos olhos. Eu respirei fundo. Pai, a verdade é que eu já não olho nos olhos de vocês há muito tempo. O silêncio que veio depois foi quase insuportável. Minha mãe soluçava, meu pai cerrou os punhos e eu só permaneci sentada, imóvel, sentindo a muralha dentro de mim ficar ainda mais alta. Eu sabia que essa história não ia ter saída fácil. Seja qual fosse a minha decisão, eu iria sangrar por dentro. Eu tentei evitar ao máximo, mas chegou o dia em que não tinha como fugir dela. Júlia pediu para conversar comigo. Não foi nem pedido, foi quase uma convocação. Eu entrei no quarto do hospital e lá estava ela, pálida, magra, com aqueles olhos grandes que sempre souberam manipular todo mundo. Só que dessa vez não havia brilho, só medo. Por um momento eu quase senti pena, mas logo me lembrei de quem ela era, ou de quem sempre tinha sido para mim. Oi, Camille, a voz dela saiu fraca, arranhada. Eu fiquei em pé, sem vontade de sentar. O que você quer, Júlia? Ela respirou fundo, segurando o lençol como se fosse escudo. Eu sei que você tá com raiva de mim. Eu sei que eu fiz muita coisa errada, mas eu preciso de você agora. Foi como se todas as memórias batessem ao mesmo tempo na minha cabeça. O bolo roubado, o vestido rasgado, o namorado que virou dela, os olhares dos meus pais me mandando entender. Eu ri, mas foi aquele riso amargo, cortante. Fez muita coisa errada. Você fala como se fosse uma travessura de criança. Júlia, você passou a vida inteira tomando tudo que era meu. Tudo. E agora você quer o quê? Que eu esqueça tudo porque dessa vez é a sua vida que tá em jogo. Ela desviou o olhar. Eu senti que minhas palavras acertaram. Eu era imatura. Eu só queria atenção. Eu não percebia o quanto te machucava. Não percebia? Eu interrompi, dando um passo à frente. Ou não se importava? Porque eu lembro do jeito que você sorria cada vez que conseguia o que queria. Era como se fosse um jogo pra você. E eu sempre era perdedora. Júlia mordeu os lábios, lágrimas escorrendo pelo rosto. Pela primeira vez parecia sincera. Eu me importava, eu só não sabia como parar. Todo mundo me dava tudo. Eu cresci acreditando que era normal. Aquilo me fez engasgar por dentro. Porque no fundo eu sabia que era verdade. Mas saber não diminuía a dor. Pois é, Júlia, todo mundo te dava tudo. Inclusive eu. Sabe qual foi a única coisa que eu tive na vida? O direito de sofrer em silêncio. O quarto ficou pesado. Só o som das máquinas e o choro contido dela. Até que ela levantou a cabeça, os olhos vermelhos e disse, eu não posso mudar o passado, Camila. Mas eu posso tentar sobreviver. E para isso, eu preciso de você. O coração apertou. Era como se duas forças brigassem dentro de mim. A irmã que sempre quis ser amada, e a mulher que passou anos se defendendo com muralhas de ressentimento. Eu me aproximei da cama, encostei as mãos no ferro da grade e olhei bem nos olhos dela. Sabe qual é a diferença dessa vez, Júlia? É que agora depende de mim. Pela primeira vez eu tenho algo que você não pode roubar. Você não pode me obrigar a dar. E talvez eu não queira. Ela regalou os olhos, assustada. Você não pode falar isso. Você não pode me deixar morrer. Eu respirei fundo, firme. Eu posso. E o pior de tudo é que eu tenho motivos de sobra. As lágrimas dela se transformaram em soluços. Camille, eu sei que eu errei, mas você é minha irmã. Eu te amo. Essas palavras bateram fundo. Porque parte de mim queria acreditar. Parte de mim queria jogar tudo pro alto e abraçar aquela menina assustada na cama. Mas outra parte gritava, é mentira. É só mais uma manipulação. E eu não sabia em qual acreditar. Antes que eu pudesse responder, a porta abriu. Meus pais entraram desesperados, como se já soubessem que a conversa tinha tomado um rumo sombrio. Minha mãe correu até a cama, abraçando a Júlia, enquanto meu pai me encarava com uma mistura de raiva e decepção. Camila, pelo amor de Deus, você vai mesmo deixar sua irmã implorar desse jeito? Eu fiquei parada, imóvel, porque naquele instante eu percebi, não era só a Júlia que estava implorando. Eram todos eles. E pela primeira vez na vida, eu tinha o poder de dizer sim ou não. E esse poder pesava mais do que qualquer coisa que eu já tinha carregado. Os dias que se seguiram foram um inferno.
Médicos, enfermeiros, familiares, todos ao meu redor pareciam repetir a mesma coisa. Camila, só você pode salvar sua irmã. Era como se eu fosse um botão vermelho, e bastasse apertar para mudar tudo. Mas ninguém entendia, ou fingia não entender, que o que estava em jogo não era só o presente. Era o passado inteiro. A pressão aumentava. Meus pais mal falavam de outra coisa. Meu pai, rígido, dizia que eu era fria, que estava condenando a própria irmã. Minha mãe chorava, ajoelhava na minha frente, como se eu fosse uma santa cruel que precisava ser suplicada. E a Júlia, ela me olhava com olhos de vítima. Aqueles olhos que sempre conseguiram tudo. Só que dessa vez não. Na noite em que tudo se decidiu, fomos chamados para uma última conversa no hospital. O médico explicou de novo os riscos, a necessidade da doação, o tempo correndo. Meus pais me encararam, aflitos. Júlia chorava em silêncio na cama. Eu sabia que era a hora. Me levantei, respirei fundo, e senti meu coração batendo como um tambor dentro do peito. Olhei para cada um deles. Primeiro pro médico, depois pros meus pais, e por último para ela. E então finalmente falei, eu não vou doar. O silêncio foi ensurdecedor. Até o bip da máquina pareceu parar por um instante. Minha mãe levou as mãos à boca, soluçando. Camila, não fala isso, filha. Você não pode. Meu pai levantou bruscamente, os olhos cheios de fúria. Sua irmã vai morrer. Você entende isso? Vai carregar esse peso para sempre. Eu respirei fundo, firme. Eu já carrego um peso desde que nasci. Só que esse nunca foi visto. Nunca foi reconhecido. Agora, pela primeira vez, esse peso é meu. E eu escolho não carregar mais nada por vocês. Olhei para Júlia. Ela tremia, as lágrimas escorriam pelo rosto. Cami, por favor, eu sei que errei, eu sei que fui egoísta. Mas eu não mereço morrer. A voz dela partiu meu peito por um segundo. Mas só por um segundo. Júlia, eu morri um pouco todos os dias da minha vida por sua causa. Morri quando roubaram minhas festas, minhas roupas, meus namorados, minhas chances de ser feliz. Morri quando precisei sorrir enquanto tudo me era arrancado. Agora talvez seja a sua vez de entender como é. Ela gritou num desespero que eu nunca tinha ouvido antes. Eu te amo. Você não entende? Eu só quero viver. Eu fechei os olhos, respirei fundo. Quando abri, falei quase num sussurro, mas firme como pedra. Eu também só queria viver, Júlia. E vocês nunca deixaram. Minha mãe caiu de joelhos, implorando. Camila, não faz isso. Você vai se arrepender, filha. Você não é assim. Eu me virei para ela com os olhos marejados, mas a voz fria. Não sou? Vocês nunca se importaram em saber quem eu sou. Sempre me moldaram para ser a sombra dela. Pois agora vocês vão conhecer quem eu me tornei. O médico tentou intervir, mas eu levantei a mão, pedindo silêncio. A decisão é minha. E a minha resposta é não. Depois disso não houve mais palavras. Só o choro da minha mãe, a fúria silenciosa do meu pai e os soluços da Júlia, que me olhava como se eu fosse o próprio algoz. Eu saí do quarto com as pernas trêmulas, mas com uma estranha sensação de leveza. Pela primeira vez na vida, eu tinha dito não. Pela primeira vez, eu tinha escolhido a mim mesma. E no fundo, eu sabia que essa escolha me perseguiria para sempre. Talvez eu fosse lembrada como a vilã, a irmã cruel, a filha ingrata. Mas pela primeira vez isso não importava. Porque pela primeira vez eu era livre.